Bora lá, pessoal. Entre os dias 12 e 18, se inscreva aí embaixo, hein? Clica aí na descrição do vídeo. Maratona Scalp na Prática. Participe. Se você quer aprender um pouquinho sobre Scalp, saber o que é preciso para iniciar, basta se inscrever. Lauro Piala me mandou um textão meio que perdido. E eu acho que vai ser importante esse vídeo aí passar. Ele basicamente resume, ele conta uma história antes de fazer algumas perguntas. Vou resumir a história. A história dele é o seguinte, ele começou ali em meados de 2007, 2008, estava ganhando uma quantidade pequena, e aí a situação familiar dele apertou, ele precisou ir sacando dinheiro, tirando dinheiro, parou com a bolsa, e passados 10 anos ele acabou voltando. Agora casado, ele tinha juntado a graninha, 20 mil, e começou a operar. Na primeira semana que ele operou, ele ganhou 1.000.000, pois ele entrou numa espiral de perdas e torrou os 20 mil reais da economia dele. E aí ele me pergunta, tipo assim, ele meio que não sabe os erros que ele tá cometendo, ele não sabe pontuar exatamente o que é, né? É complicado. De 2007, 2008 para hoje, 2020, outubro, pós-pandemia, em plena pandemia, eu vou te falar que o mercado mudou, cara. Mas mudou muito. É diferente. Pelo que eu entendi, naquela época você fazia meio que swing trade, né? E agora você veio pro palco day trade. E assim, eu comecei lá atrás, eu fiz cursos, tudo que eu vi, vídeos, livros, eram pessoas que praticavam day trade esporadicamente e a maior parte delas faziam position trade, swing trade. E aí eu acabei operando com essa filosofia, com essa teoria aprendida, e depois eu acabei percebendo que aquilo não era suficiente para eu vencer no day trade, porque eu precisava ter mais recursos, não recursos financeiros, mas o mercado no day trade ele era muito mais dinâmico. Aí quando você me manda a pergunta, eu não sei se eu estou clicando demais, quais são os erros que eu estou cometendo. Eu vou falar sobre o que passou comigo. Sabe, eu vejo, por exemplo, vamos começar falando sobre o clicar demais. Já percebeu que todo mundo que clica demais fica observando praticamente o mercado todos os dias, o dia inteiro? Já parou para tentar linkar o porquê disso? O que tem a ver observar o mercado o dia inteiro com clicar demais? Vocês sabem a resposta? Eu não sabia. Mas isso me fudia. E aí, conversando, uma vez eu fui dar um curso em Santa Catarina. Saí do aeroporto, peguei um Uber. O Uber era psicólogo, uma psicóloga. Ela estava fazendo um bico. E aí ela, falando comigo, ela começou a praguejar um monte de coisas do profissão dela. Eu discuti, porque eu achava que tinha muito a ver. Aí, cara, eu fiquei mais de 1h20 conversando com ela. E ela falando que o ser humano não gosta de se implicar nas situações. Ao longo do tempo, quando eu vou ver PNL, o tal do projeto despertar.com.br, dá uma procurada nessa porra. É libertador. Não tem nada a ver, não ganhou R$1, mas sinistro. Pensem só. Depois de tudo que eu assimilei, a história da tábua que eu comento pra vocês, dos alertas do cérebro,
Vocês lembram do goleiro Bruno? O cara cheio da bala. Aí passou por uma situação que era desconfortável, tomou a decisão imbecil. Mau caráter, maldoso, ok. Aí eu lembro que eu conto também. Nós, a partir do momento que saímos da barriga da nossa mãe, a cada minuto, a cada instante, nós somos treinados apenas para ganhar. Aí entra aquela questão de você não saber lidar com coisas que você não foi preparado. Então, desde menino você é o cara que fala assim, você vai ter uma boa profissão, você vai ter uma boa faculdade, vai ganhar bem. Cara, quando você chega na vida, velho, é madeirada pra tudo que é lado. E pau, puta que pariu. E aí você começa a encontrar seus obstáculos, né? E aí você encontra pessoas que estão competindo com você, que talvez ajam de uma maneira que você não agiria. Você vai ver que nem tudo é flores, né? E aí, associando tudo isso, vamos chegar no ponto de clicar demais. O cara que clica demais, ele fica muito tempo na tela, não fica? Pensa só, qual foi o motivo que trouxe nós para a Bolsa? A promessa de liberdade, de fazer de qualquer lugar, tendo um computador, internet, que você poderia ficar livre, liberto em relação a não ter um patrão, não ter um horário. Então você fica ali, eu vou treinar da praia, abrir o mercado 9 horas, eu vou embora. E de repente você tá das 9 às 6 da tarde, se bobear, você pega o aftermarket ainda e... Eu demorei muito para descobrir isso. Por isso que eu enrolei 7 anos para sair da vertente de que, puta, eu ganhava 3, 4, 5 dias, aí vinha uma porrada. E aí, hoje eu consigo associar algumas coisas, e aí vocês que têm que tirar para ver se faz sentido ou não faz sentido. Eu já cliquei muito num dia. Eu rodei 28 mil contratos num dia onde eu tinha cometido um erro, eu já não lembro mais, assim, só o que ficou em destaque foi só o que eu fiz, né? Não lembro mais se eu tinha errado o trade, se tinha pulado uma ordem, se eu cometi algum erro. Mas eu tinha ficado 5 mil negativo muito rapidamente, eu acho que era 15 minutos do pregão, eu já estava negativo. Aí eu pensei comigo aqui, né? Cara, só um mago, porra. Vamos tradar. Falei, eu vou buscar. E comecei a tradar pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Quando deu 6 horas da tarde, eu acabei. Ganhando R$200 no dia. Uma dor de cabeça, filha da puta. Exausto, esgotado. E aí eu olhei pra tela assim, fui ver lá o controle de ordens. Total de contratos rodados. 28 mil. Aí naquela hora bateu tipo assim uma realidade, né? Como você é estúpido, filho. Agora eu vou ter que pagar 28 mil de corretagem. Aí, naquela época, eu jurei pra mim que eu nunca mais ia ficar no período da tarde operando. Sabe por quê? Porque passou um tempo e eu descobri que assim, eu sempre ganhava de manhã, devolvia à tarde. E aí eu descobri que vejo muita gente falar, não, que eu estudo pra caralho, acompanho o mercado das 9 às 5. Tá fazendo merda. E eu vou te explicar por que você tá fazendo merda. Juntem as coisas. Vocês lembram da história da tábua? Se a tábua estiver no chão, 10 centímetros, 5 metros, todo mundo consegue passar em cima da tábua. Se eu elevar a tábua para 5 metros,
99% das pessoas não vão conseguir caminhar, porque elas vão ter medo, receio de cair, etc. Ou seja, quando você está no chão, o cérebro julga que você está numa zona de conforto, ele quer o seu bem, e fala, não, beleza. Quando você está aliviado, lá em cima, ele fala, opa, se você cair, você vai morrer. Aí você vai falar assim, beleza. O cérebro, ele quer o seu conforto. Então, se eu fico o dia inteiro olhando essa merda, mesmo que eu fale assim, não vou operar, só vou olhar, toda vez que eu olho, o que o cérebro faz automaticamente? Ele olha ali e fala assim, eu teria comprado ali, vendido ali, feito aqui. O cérebro vai sugerir que aquele estudo, aquilo tudo que você conhece de análise técnica, se você tivesse aplicado, você teria ganho. E aí, quais são os alertas que ele vai ficar te jogando? Vai lá, faz mais uma operação, mais uma operação, mais uma operação. Porque teoricamente está dando tudo certo. Por que todo mundo, quando olha para trás, vê todas as oportunidades limpas e para a direita do gráfico não vê nada? O cérebro, ele quer o seu conforto. Então, as atitudes que nós cometemos, elas têm um peso muito grande, e o nosso subconsciente, quando é coisas para o bem, ele faz de automático. Ele não precisa te avisar que vai fazer, ele apenas sugere e você, por impulso, vai fazendo. Então, se você não taxar que você é um doente, que você precisa, pelo menos, evitar que essa doença apareça, então, ir lá, falar, eu vou treinar das 9 às 11, das 9 a meio-dia, das 9 a 1, é um horário. E criar regras para se blindar. Primeiro, você não vai deixar de clicar, porque aquilo é anti-intuitivo, né? Você está observando algo que o teu cérebro fala, cara, você sabia de tudo aquilo. Tudo aquilo que aconteceu, eu era o mago do mercado, eu ia fazer. E todas as vezes que você comete um erro, por exemplo, de clicar muito, você não vai conseguir sair da roda dos ratos. Daquela roda de gigante que fica andando, o rato não sai do lugar, mas ele fica andando igual um maluco. Porque todos os erros te geram um único custo, prejuízo. Cerca que seja tempo ou fracasso financeiro. E você não consegue quebrar a serpentina que você está ali, ó, girando, 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 por coisas básicas. Primeiro é isso, porque quando você falou para mim que você torrou tudo, significa que você não tem limite. A partir do momento que você não tem regra, pensa só, hoje, falando por cima, eu já fiz isso, eu acho que não é um crime. Eu acho que o que a gente tem que ponderar aqui é o motivo pelo qual eu vou voltar tem que ser diferente, porque senão eu não quebro esse ciclo. Eu demorei muito a perceber isso. Então, hoje, eu falo para vocês assim, eu tento evitar que essas situações esdrúxulas apareçam no contexto geral da minha vida. Então, assim, eu sou um cara que eu sou muito agressivo. Agressividade sem controle no mercado não funciona. Eu lembro quando eu estava na Rico, eu acho que eu fiquei um bom tempo postando boleta no Facebook todos os dias de manhã enquanto eu estava em aula. E aquelas boletas eram todas reais. Aí eu fechava a sala meio-dia. E meio-dia eu começava a operar sozinho, escondido, pra ninguém ver. Todos os dias praticamente eu devolvia tudo que eu tinha ganho. Enquanto eu não parei de operar à tarde, eu não virei a chave. Olha que louco. O virar a chave não tinha a ver com o que eu sabia, e sim com o que eu fazia num período
que eu só me fudi. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Eu olhei as minhas planilhas e aí eu falei assim, porra, nesse dia eu tava 3.000 positivo às 11, nesse eu tava 4, nesse eu tava 2. Se eu tivesse parado aqui, fechado o computador, como é que teria terminado meu mês? A planilha, ela ressaltou a minha idiotice. Aí ficou evidente. Mas antes eu fazia isso sem ter a noção. Quando eu quebrei, lá em 2006, lembra que eu contei que eu já contei essa história, não sei se eu fiz vídeo agora. Mas assim, eu quebrei operando opção. Eu tava operando que nem maluco, grande demais. Então eu operava, ganhava 100 mil no dia, perdia 140 no outro, 70 no outro, ganhava 80 e não sei o quê. No dia que eu fui operar e cliente não possui margem, eu não sabia que eu tinha perdido no saldo. Eu precisei tomar um choque de realidade, porque a corretora falou, amigão, você não tem mais grana para operar desse tamanho. Eu não sei te dizer o que era. Agora, hoje, eu tento controlar tudo isso. Talvez no seu caso aí, você precisa fazer uma reciclagenzinha, porque o que você sabe mudou muito de 2008 para cá. Mas você também tem que entender que as regras do jogo mudaram e você precisa cumprir elas. Eu não acho difícil ganhar no mercado. O que eu acho difícil é perder pouco. E aí você vai falar assim, por quê? Porque o mercado não permite eu perder pouco? Não. É porque nós assumimos uma questão de imbecilidade tão grande que o que diferencia se o cara é ganhador ou vencedor não tem a ver com o que você aprendeu no mercado, tem a ver com o que você aprendeu e não faz. Tem a ver com você falar assim, hoje eu vou perder R$100. E aí você toma o primeiro stop e você ficou 33 negativo. Você toma o segundo stop, você fica 33 negativo, 66. Depois você toma o terceiro stop, faz 100 negativo. Aí você fala, parei. Dá 5 minutos, você vai lá igual um retardado e destrói a porra toda. Então, por essas e outras, é que eu não sei te dizer o quanto você precisa melhorar. Eu só consigo mostrar ou comentar que, assim, eu tinha plena convicção que era possível ganhar. Eu ganhava, mas as minhas atitudes eram insustentáveis. Então, assim, eu operava todos os dias de manhã, das 9 a meio-dia. Eu dava aula na Rico. Aí eu ia almoçar e eu falava na live, quando eu terminava, eu falava assim, gente, acabou. Parou, meta. Eu ia almoçar. Quando eu voltava, eu meio que fazia assim, ó, tipo, será que tem alguém me olhando? E eu começava a operar. E aí eu entrava numa vertente que destruía tudo, entendeu? Então, nesse sentido, eu vou te falar, é complicado. Aí você vai falar assim, como é que você fez? Teoricamente, bastava fechar o computador e não operar mais. Mas mesmo assim eu não conseguia. Porque naquela época eu não tinha a convicção que isso era um problema. Eu demorei muito, assim, perdi muita grana que eu tinha ganho, a maior parte dela, para bancar esse erro por muito tempo. Meses fazendo isso. Aí quando você toma um choque de realidade, eu cheguei pro Kim e falei assim, Kim, eu preciso de uma ajuda sua. Eu preciso que quando chegue meio-dia você me cobre se eu já desliguei a plataforma. Mas eu preciso que você faça isso meio-dia, meio-dia e meio, 1, 1 e meia, 2, 2 e meia, 3, 3 e meia, 4, 4 e meia, 5, 5 e meia, 6. É beleza. O primeiro dia que eu falei isso pra ele, ele chegou pra mim meio-dia e meia, ok. 1 e meia, ok. Quando deu 2 horas, eu falei, você não vai acreditar. Fudi a porra toda. Basicamente, você precisa entender e ser mais específico, porque assim, ninguém perde pela técnica. Nós perdemos pelas nossas atitudes. Então a gente precisa, pelo menos,
apontar elas. Você vai ver assim, se você planilhar todos os seus resultados, que tem dias muito destacados. Eu, por exemplo, tinha um cenário que até hoje eu tenho, para identificar que eu tô indo mal no dia. Eu começo a operar, eu nunca fico negativo. Então eu sei que assim, quando eu tô R$700, R$800 negativo, já tem algo errado naquele dia. Porque os dias bons, eles são constituídos assim, entrei, parcial, fiz financeiro. Aí eu começo a trabalhar o financeiro, bibi, ó, vou gerando financeiro. E não chega nem perto do negativo. Quando eu paro e olho 800 negativo, eu já sei, já tem bucha aqui. Então assim, hoje eu tenho alguns insights que sugerem que eu tô naquela berlinda de começar a cometer os mesmos erros. Então assim, o que eu faço hoje é, ao identificar isso, e aí se tornou automático. Lembra quando eu falei que eu clicava por clicar, eu destruía operando meu capital operando opções e eu não me dava conta? Hoje eu evito tudo isso. Então assim, eu tenho um pouco de dinheiro na conta, porque eu ainda acredito que assim, cara, não tenho medo. Se eu ver uma condição boa e puder colocar 1000 lotes, eu ponho. Eu não tenho medo de perder. O meu medo tava quando dava errado, dava muito errado. Então, a única fórmula que eu criei foi assim, eu inibo determinada atitude. Então, se a atitude é eu não posso operar opções, primeiro, eu já excluí todas as opções da minha plataforma, eu não assisto opções. Eu faço até operações com opções hoje, mas são operações diferentes. No home broker, onde eu compro, mando 2.000, eu compro 2.000, foda-se, se perder, se der errado, ok, mas ter muito dinheiro e começar a fazer trade de opção, nunca mais eu faço, porque eu perdi a linha fazendo essa porra. Isso me levou à falência e pra mim não dá. Então, eu crio uma situação que inibe que determinada situação aconteça. Então, assim, eu não assisto mais o pregão. Por quê? Porque imagina só, se você que tá menos experiente chega lá, olha a porra toda e clica, imagina eu, que todo mundo me chama de mago, imagina o quanto eu acho que eu sei, o quanto eu acho que eu vou acertar a operação. E aí, assim, hoje eu desisto do dia. Eu não tento falar, cara, eu vou recuperar. Eu desisto. Eu falo, não, hoje não deu. Mas no começo era impossível disso acontecer, entendeu? Por quê? Por uma questão de ego. Então, não assisto o pregão depois, porque eu sei que ele vai ficar me sugerindo. Ah, eu sabia que ia acontecer. Tá vendo como você é foda? O cérebro te indagando para querer fazer você ir lá. Então, assim, quais são as melhores operações? Para mim? Para você? Qual é o seu setup? Eu não sei. Agora, se você olhar para trás, você vai conseguir ver o dano. Então tem uma explosão aqui, tem outra explosão aqui, e tem mais uma série de explosões, então, do lugar com o seu financeiro. Você tem que lembrar o que aconteceu ali. Para você falar, puta que pariu, eu tava positivo. Será que eu tava assistindo o mercado o dia inteiro? Será que eu não respeitei as minhas metas? Se você não conseguir pontuar aonde está a sua falha, não tem como corrigir. E as falhas podem ser N2, cara. São muitas. Minhas, suas. Agora, aonde você acha elas, tá na explosão do seu financeiro. Aonde que você entrou na derrocada? Você vai ter que corrigir primeiro isso para depois pensar em qualquer coisa de voltar. Porque se você não corrigir, elas vão aparecer de novo e vão te sacanear. Beleza? Fui.